Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Tivemos meio sumidos nos últimos meses por conta de alguns outros compromissos, algumas outras atividades, mas estamos de volta. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Igor Albert e aqui no canal da JIT Educação a gente fala muito sobre informática, matemática e raciocínio lógico para concursos. Se você está se preparando para alguma prova que cai algum desses conteúdos, se inscreva e esteja conosco, que eu tenho certeza que é um conteúdo muito importante para você. Novidade quentíssima. Além de falar disso, né, desses tópicos que a gente tem explorado nos vídeos aqui do canal, a gente vai começar a trazer muitos vídeos sobre questões mais atuais, sobre discussões atuais, sobre livros, e são pontos interessantes não só para você enquanto concurseiro, mas também para a sua vida, a sua percepção de mundo, né? E a gente espera poder contribuir dessa forma também para você. Então, esteja antenado aqui no canal, inscreva-se para você não perder nada que a gente vai aprontar por aqui. Bem, qual que é o objetivo desse vídeo de hoje? A gente vai resolver 4 questões. Confesso que essas questões não estão muito difíceis, é mais para a gente ver a aplicação das técnicas, tá? E essas questões são de razão, proporção e regra de 3 para a prova da PMMG que se aproxima. Lembrando também que a prova da PMMG não é uma prova que tenha só questões difíceis, assim, tradicionalmente, né? É uma prova que mescla questões difíceis com questões mais fáceis, com questões intermediárias. Então, às vezes, se você já conhece a técnica, sabe aplicar, sabe o arroz com feijão, você já vai sair bem ali na prova. E claro, se você conseguir se aprofundar em algumas abordagens, em alguns assuntos, isso também vai te ajudar com certeza, né? Mas aqui a gente vai ver algumas técnicas importantes sobre razão, proporção e regra de 3 que você precisa saber, tá? Então, fica com a gente até o final. Já te convido para conhecer os nossos simulados de RLM para PMMG. A prova está se aproximando e esse momento aqui, se você ainda pretende revisar algo, né, é muito interessante você olhar para questões. E esses simulados vão te ajudar com isso. São 3 simulados que a gente separou questões a dedo com dificuldades semelhantes àquelas que você vai encontrar na sua prova. E esses simulados estão em PDF com correções gravadas em vídeo. Então você vai tentar resolver a prova, vai olhar para a correção e vai tirar todas as suas dúvidas. Além disso, também temos muitas questões de bônus, que é o nosso caderno de questões, com mais de 100 questões. Então, assim, se você tiver tempo, tiver condições, é interessante resolver essas questões também. Então, esses simulados de RLM, eu tenho certeza que vão te ajudar a estar mais preparado para a sua prova, tá? Então, não deixe de conhecer, não deixe de adquirir, o link está aqui na descrição. Mas sem mais delongas, vamos para as nossas questões de hoje. Primeira questão. Em uma festa há 90 convidados e a razão entre o número de mulheres é de 4 para 5. Exatamente nessa ordem. Desculpa. E a razão entre o número de homens e de mulheres é de 4 para 5, exatamente nessa ordem. A diferença entre o número de mulheres e de homens é de quantas pessoas? Bem, então eu vou chamar de H o número de homens e de M o número de mulheres. Tá? Quando se diz que a razão entre o número de homens e de mulheres é de 4 para 5, isso quer dizer que se eu pego o número de mulheres, aliás, desculpa, o número de homens e divido pelo número de mulheres, isso aqui está de 4 para 5, tá? E a gente sabe que no total são 90 convidados, então o número de homens mais o número de mulheres tem que dar 90. Isso aqui então dá um sistema de equações para a gente, um sistema bastante simples, inclusive. O que eu vou fazer? Vou pegar essa segunda equação aqui e isolar o H. Poderia isolar o M também, sem problema nenhum. Então fica 90 menos M. E agora eu pego esse H que eu isolei e jogo na primeira equação. Fica 90 menos M dividido por M é igual a 4 sobre 5. Multiplico o cruzado, M vezes 4, fica 4M, é igual a 5 vezes, cuidado, parênteses, 90 menos M. Se você esquecer o parênteses aqui, você vai errar essa operação. Então, 4M é igual
5 vezes 9, 450, menos 5m, tá? Vou passar o 5m somando para cá, fica 4m mais 5m, 9m, igual a 450. Então, m é igual a 50. Beleza? Então, descobri o número de mulheres e agora o número de homens é 90 menos 50, 40. Perceba que se eu somar a quantidade de homens e mulheres, dá exatamente os 90 que a gente precisava. E aí, cuidado, porque o ansioso pode vir aqui marcar 40, marcar 50 e vai errar. Por quê? Porque você precisa voltar na pergunta, entender o que está sendo questionado ali para você. Nesse caso, a pergunta é: a diferença entre o número de mulheres e de homens é de quantas pessoas? Opa, a diferença é 10, né? 50 menos 40 dá 10. Então, a diferença é de 10 pessoas. Beleza? Lembrando que diferença é subtração, tá, galera? Então, a diferença entre o número de homens e mulheres é a subtração de um pelo outro. Não necessariamente nessa ordem. Então, a gente pega o número de mulheres, que é 50, menos o número de homens, que é 40, e isso resulta em 10, ok? Então, questão tranquila, mas você precisa saber montar aquelas equações ali. Se você não souber montar aquela proporção, né, 4 para 5 é 4 dividido por 5, você não vai provavelmente conseguir resolver. Então, lógico que tem várias outras formas de resolver. Se você tem outra forma, deixa aqui nos comentários. Mas essa é uma abordagem bem tranquila e é uma questão bem tranquila. Então, conheça e pratique isso, porque é o arroz com feijão de razão e proporção e pode ser que te ajude muito lá na prova. Vamos para a próxima? Júlia e Luísa examinam juntas um total de 180 processos administrativos em quantidade diretamente proporcional às suas respectivas idades. Então, elas analisam os processos na quantidade proporcional às suas idades, tá? Júlia tem 24 anos, então vou até anotar aqui, Júlia tem 24 anos. E Luísa tem 6 anos a mais, então Luísa tem 30. O número de processos administrativos revisados por Júlia é igual a... Opa, então vamos somar isso aqui, né? 24 mais 30 dá 54. Então, Júlia, ela tem proporcionalmente 24 sobre 54. Dessa é a parte dela do todo, né? E Luísa, a parte dela é 30 sobre o total de 54, tá? Beleza? Vamos simplificar isso aqui. Vamos dividir primeiro por 2. Aí fica 12 dividido por 27. Dá para dividir por 3 ainda. Fica 4. 3 vezes 4, 12, né? E 3 vezes 9, 9 vezes 3, 27. Beleza, ficou 4 nonos. Vamos simplificar o da Luísa. É 30 sobre 54. Dá para dividir por 3. Fica 10 dividido por 54 por 3. Vamos ver aqui. Dá 1, sobra 24. 8 vezes 3, 24. Dá 18. Divido por 2, fica 5 nonos. Tá? Beleza. Então, se eu tenho 180 processos, o que eu vou fazer? Eu olho para a fração da Júlia, 4 nonos. Então, 180 dividido pelo total, aqui que é o denominador da fração, dá quanto? Dá 20, né? E multiplico pelos 4, que é a parte da Júlia. 20 vezes 4 dá 80. Então, a Júlia vai ficar com 80 processos. E a Luísa, faço a mesma coisa. 180 dividido por 9, que é o total aqui, né, da fração, fica 20 vezes 5 dá 100. Na verdade, a gente nem precisava ter feito essa conta, porque se eu sei que são 180 e a Júlia tem 80, a Luísa tem 100 processos, beleza? 100 processos. E aí, vamos voltar na pergunta.
O número de processos revisados por Júlia é igual a 80 processos. Veja que eu nem precisaria ter feito essa parte aqui, né? Eu nem precisaria ter preocupado com a parte da Luísa. Se eu tivesse olhado apenas para a parte da Júlia, eu economizaria tempo e resolveria a questão. Às vezes é interessante você fazer a outra, por quê? Porque aí você confere. Porque, por exemplo, você fez a conta, aí a Júlia deu 80 e a Luísa deu 110. Opa, tá errado. Porque aí a soma não dá os 180 que você esperava, né? Então é mais uma forma de conferir. Mas se você tiver com pressa, você pode fazer sua parte da Júlia e tá bacana, ok? Então também é uma questão tranquila, a gente só precisa organizar e saber organizar a operação, né? Se a gente não souber organizar a operação, a gente não faz a questão, provavelmente. Então assim, conheça a técnica, conheça pelo menos o arroz com feijão, porque isso já pode te garantir uns pontos lá. Então, resposta alternativa B. Penúltima questão de hoje. Essa aqui é uma questão de regra de 3 composta. Uma padaria tem 12 padeiros que produzem 120 pães sovados a cada 6 horas. Se a padaria aumentar seu efetivo em 50%, a produção de pães em 18 horas será de... Então, vamos lá. A gente tem o número de padeiros. A gente tem o número de pães. E a gente tem a quantidade de horas. Na regra de 3 composta, eu vou precisar organizar essas grandezas em colunas, porque isso vai facilitar o raciocínio, beleza? Então, vamos lá. Quantos padeiros que eu tenho? Eu tenho 12, e eles produzem 120 pães a cada 6 horas. Se a padaria aumentar seu efetivo em 50%, opa, é a metade, né? Então, se eu tenho 12, a metade é 6, então 12 mais 6 vira 18. A produção de pães em 18 horas será de... Opa, não sei. Então, X. Essa aqui é a minha grandeza de interesse. O que eu tenho que fazer agora? Primeiro, pensa em padeiros e olha para a grandeza de interesse. Se eu aumento o número de padeiros, o número de pães também sobe. Então, são grandezas diretamente proporcionais, porque quando uma cresce, a outra também cresce. Agora, olha só para pães e horas, né? Horas e a grandeza de interesse, que é pães. A grandeza de interesse é onde tem o x. Então, se eu aumento o número de horas, eu também aumento o número de pães produzidos. Então, quando uma cresce, a outra também cresce, são diretamente proporcionais. Então, essa aqui está muito facinha, porque não tem grandeza inversamente proporcional, facilita ali a montagem da operação final. O que eu faço? Deixo como fração a grandeza de interesse, 120 sobre x é igual a... Pego a primeira grandeza, 12 sobre 18. Como está diretamente proporcional, eu mantenho 12 sobre 18. Se fosse inversamente proporcional, eu colocaria 18 sobre 12. Eu inverteria essas duas grandezas aqui, tá? Esses dois valores. E vou multiplicando pelas outras grandezas. Horas. Horas também é diretamente proporcional, então eu mantenho 6 sobre 18. Se fosse inversamente proporcional, eu colocaria 18 sobre 6 e multiplicaria. Então, essa é a operação que a gente tem que fazer. Vamos simplificar aqui. Por 2 fica... Aliás, dá por 3, né? Fica 4 sextos. Ainda dá por 2. Fica 2 terços. Aqui vamos dividir por 6. Fica 1 sobre 3. Então, a operação está assim. 120 sobre x é igual a 2 terços vezes 1 terço. Então, 120 sobre x é igual a 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. Vou passar para o outro slide. 120 sobre x é igual a 2 nonos. Agora eu multiplico cruzado. 9 vezes 120 é igual a 2 vezes x, que é 2x. 9 vezes 120 dá 900 mais 180. Dá 1080. É igual a 2x. Então, 540 é igual a x. Pronto. Então, se eu aumento para 18 o número de padeiros e eles trabalham 18 horas, eles vão produzir 540
pães. É a nossa grandeza de interesse aqui, tá? A alternativa é. Beleza? Não é difícil. Regra de 3 compostos a gente só precisa praticar. Mas o algoritmo é esse aí. Eu tenho que seguir essa sequência de passos. E lembrar que naquela montagem final, você precisa avaliar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais em relação à grandeza de interesse. Porque se for diretamente proporcional, você mantém a fração do jeito que ela está. Se for inversamente proporcional, você inverte essa fração e multiplica tudo. Então, tranquilo, mamão com açúcar, dá para resolver. Pratique muito, tá? Isso é importante. E vamos para a nossa última questão de hoje, questão 4. Essa questão aqui eu trouxe porque é regra de 3 também, é proporção também, mas o ponto é que a gente está trabalhando com tempo. E tempo, você precisa colocar na sua cabeça o seguinte: converta todos os tempos que foram dados na questão para a menor unidade possível ali. Então, por exemplo, se você tem horas, minutos e segundos, converte tudo para segundos, porque assim facilita a operação. Se você deixar umas grandezas em horas, outras em minutos, outras em segundos, provavelmente você vai errar, tá? Então, veja bem como é que nós vamos resolver. Jonas anda de patins toda manhã perto de sua casa em um determinado dia. Em 1 minuto e 10 segundos, ele percorreu 560 metros. Veja só, eu tenho minutos e segundos. O que eu vou fazer? Converter tudo para segundos. Então, 1 minuto tem 60 segundos, mais esses 10 segundos. Então, em 70 segundos, Jonas percorreu 560 metros. Considerando essas informações, após 8 minutos. Opa, 8 minutos é 8 vezes 60, né? Cada minuto tem 60 segundos, dá 480 segundos. Então, em 480 segundos, ele vai percorrer qual distância? Não sei. Regra de 3 normal, as grandezas são diretamente proporcionais, porque quando uma cresce, a outra também cresce. Então, multiplico cruzado. 70x é igual a 560 vezes 480. Eu já vou passar o 70 dividindo para a gente fazer uma simplificação aqui. Que é cortar um zero, tá? Então, fica 560 vezes 48. 8 vezes 0. 8 vezes 6 é 48, vai 4. 8 vezes 5, 40 com 4, 44. 4 vezes 0, 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 5, 20 com 2, 22. 0, 8, 8, 6 e 2. Então, deu 26.880. Eu preciso dividir isso por 7. 26.880 dividido por 7. 3 vezes 7 dá 21. 6 menos 1, 5. 58. 8 vezes 7 dá 56. Então, menos 56, sobra 2. 28. 4 vezes 7, 28. Opa, desço o zero, não dá para dividir, coloco o zero aqui. Então, 3.840 metros. Portanto, em 8 minutos, ele vai percorrer 3.840 metros. Alternativa B de bola. Então, veja, a questão não é difícil, a questão é muito tranquila. O único truque, a única dica que você precisa se lembrar é converte, quando for questão de tempo, converte tudo para unidade menor, porque isso vai facilitar e vai evitar de você errar, tá? Porque tempo também tem algumas questões, por exemplo, não é 100 minutos que dá 1 hora, né? São 60 minutos que dá 1 hora. Então, essas conversões acabam atrapalhando também. Se você converte tudo para menor unidade, evita de você ter problemas. E aí, se na resposta, por exemplo, você converteu tudo para segundos e precisava voltar para horas, aí você depois volta resolvendo e transformando, tá? Então eram essas as questões que eu tinha para hoje. Espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado claro, né? Não deixe de conhecer nossos simulados, porque eu tenho certeza que nessa reta final vão ser muito importantes para você. Muito obrigado por estar comigo mais uma vez. Eu espero ver você em breve. Até logo e falou!